O assunto do vídeo de hoje é a volta de Jesus, um dos pilares dos nossos fundamentos doutrinários e algo que todo cristão precisa compreender com clareza. Quero iniciar a nossa reflexão em Atos, capítulo 1, lendo do versículo 4 a 11. Esse texto descreve o momento que acontece após a ressurreição de Jesus e imediatamente antes da sua ascensão aos céus. A palavra diz que, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele lhes ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, segundo ele, já lhes havia sido anunciada. Jesus explica que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Diante disso, os discípulos perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Jesus então responde: com clareza e autoridade, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Após dizer essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Enquanto os discípulos permaneciam com os olhos fixos no céu, 2 varões vestidos de branco se colocaram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse texto nos introduz de maneira poderosa à promessa da volta de Cristo e ao chamado da igreja enquanto aguardamos esse glorioso dia. Se essa mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se no canal Luciano Subir. Ative o sino de notificações e caminhe conosco nesse aprofundamento da palavra. E eu quero saber de você, de qual país você está assistindo a este vídeo. Deixe nos comentários, vai ser uma alegria ler e responder. Deus abençoe você, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. O verso 12 ainda acrescenta: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, outras direções do Monte das Oliveiras que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Eu quero tomar esse texto de Jesus. Tão logo é oculto dos olhos da vista dos seus discípulos, enquanto elevado aos céus e oculto por uma nuvem. A Bíblia diz que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se colocam ao lado deles para dizer: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vocês foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir por muitas vezes no seu ensino. Nosso Senhor ensina a respeito da sua vinda. Ao longo das Escrituras, nós vemos também os apóstolos abordando o assunto da vinda de Jesus e a vinda de Jesus. É um assunto que merece não apenas ser entendido como uma promessa bíblica e um fundamento da nossa doutrina, mas em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, o apóstolo diz assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E não está falando só dos que esperam a sua vinda para esperar a sua vinda. É necessário entender que essa é uma promessa. Parte do fundamento bíblico é crer nisso. Mas a Bíblia fala de não só esperar, não só alimentar essa expectativa, mas amar a sua vinda. E amar a sua vinda, compreender a volta de Cristo, significa entender não apenas que haverá um retorno literal de Jesus, mas também reconhecer que esse evento representa o desfecho final de toda a obra da redenção. Por isso, eu gostaria que nós considerássemos algumas verdades fundamentais e extremamente importantes relacionadas a esse alicerce da nossa fé. É evidente que eu possuo convicções e entendimentos pessoais sobre diversos temas ligados à escatologia como um todo. No entanto, gosto muito de uma frase dos Morávios, que mais tarde foi popularizada por John Wesley. Eles diziam: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, tolerância. Algumas traduções dizem liberdade, mas em todas as coisas, o amor. Isso nos ensina que podemos caminhar e nos relacionar com irmãos e grupos que não negociam as verdades fundamentais da fé, mesmo que exista liberdade para pensamentos diferentes em questões secundárias, especialmente naquelas áreas que não estão completamente claras ou que não são igualmente compreendidas por todos. Dentro da escatologia, há temas que particularmente eu nem gosto de discutir. É muito comum as pessoas me perguntarem: pastor, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse?
E geralmente eu respondo de forma bem simples, até brincando: olha, essa é fácil. A resposta é: não sei. A Bíblia não afirma de maneira explícita quem elas são. O que existe são inferências, interpretações possíveis, mas não uma afirmação clara do texto. E justamente por isso, inferir não é o mesmo que afirmar com absoluta certeza. Se quiser, posso adaptar o texto para um tom ainda mais teológico, mais simples ou mais evangelístico. Você pode pensar: você não pode ensinar como doutrina aquilo que não é claro nas Escrituras. Não, é o tipo de coisa que não precisamos discutir. Então já evito esse tipo de assunto. Quando dou um curso inteiro sobre escatologia, onde vamos trazer um resumo doutrinário como esse, então é que vamos exata e diretamente nos pontos principais. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a promessa da vinda de Jesus, do retorno de Cristo nas Escrituras, fala de um retorno físico e literal. Muitas pessoas hoje em dia estão tentando relativizar isso. Não, o retorno não é bem um retorno, é apenas o cumprimento da missão da igreja. Não há promessas claras e específicas de um retorno físico e literal. Nós acabamos de ler em Atos 1, do verso 9 a 11, do modo como ouvistes ir, ele há de voltar. A Bíblia diz que ele foi oculto dos olhos deles numa nuvem. Em 1 Tessalonicenses 4, a Bíblia diz que ele virá dos céus nas nuvens. A Bíblia diz que eles estavam no Monte das Oliveiras quando nosso Senhor foi assunto ao céu. E quando olhamos para profecias bíblicas no Antigo Testamento, como por exemplo a de Zacarias 14, verso 1, escrito em o dia do Senhor no Antigo e Novo Testamento, fala do advento, do retorno de Cristo. Verso 4, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está defronte, de Jerusalém para o Oriente. A Bíblia diz que ele subiu dali, é oculto numa nuvem. A Bíblia diz que ele vem com as nuvens e que os seus pés serão colocados no Monte das Oliveiras. Ou seja, quando os anjos estão dizendo, do modo como vocês o viram ir, ele há de voltar. É como se essa cena estivesse gravada, alguém tocasse o play e depois voltasse a filmagem. E será exatamente assim o retorno de Cristo. Assim como foi físico e literal a forma como Cristo foi elevado, será também o seu retorno. O Evangelho de Mateus 25.31, e vale pontuar aqui, são palavras do próprio Jesus, ou seja, doutrina do próprio Cristo. Ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. As promessas do reino falam de um reino físico e não só de um reino espiritual. Na primeira vinda, Cristo estabelece um reino espiritual. Na segunda vinda, ele estabelecerá um reino físico. O livro de Apocalipse também fala a respeito disso. No capítulo 19, nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não. Ele mesmo. Verso 3. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. 14. Seguiu nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A descrição prossegue em todos os versículos seguintes. O que percebemos é um cenário da vinda de Cristo sendo preparado. O Senhor Jesus voltará. Ele virá de forma física e literal, assim como tem sido prometido. Há duas palavras usadas no original grego que apontam o retorno de Cristo. Uma delas é a palavra grega parousia, que normalmente é traduzida como vinda. Primeira atenção, licenças. 1 Tessalonicenses 4.15, por exemplo, é um texto claro que fala a respeito disso. Mas nós temos também uma outra palavra que aparece em 1 Timóteo 6.14, por exemplo. Paulo exorta seu discípulo e diz: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui trazida, manifestação, epifaneia, ela na verdade nos apresenta aqui essa ideia de uma revelação, de uma manifestação. Isso tem sido usado por muitos para falar de aspectos diferentes da vinda do Senhor. Eu particularmente não quero discutir nada disso aqui, apenas reconhecer que de fato nós temos menções diferentes, vinda e manifestação, independente dos desdobramentos que isso possa ter. Eu particularmente tenho uma opinião
formada sobre a cronologia dos eventos escatológicos, como eles acontecerão na sua sequência de eventos cronológicos no final. Mas, honestamente, isso não é o mais importante. A gente vê muita discussão no meio dos teólogos. Se a vinda de Cristo é antes da tribulação, se é no meio da tribulação, se é depois da tribulação, sem contar outros que dizem, não, nem sequer acreditamos na tribulação. Aí a discussão é se é pré-milênio, pós-milênio ou se ela é literal. Na verdade, eu gosto de pegar, principalmente esses que discutem a cronologia, sobre antes, no meio e depois da tribulação e dizer, gente, o nosso papel não é detalhar os eventos que são apresentados na Bíblia e várias vezes chamados pela própria escritura do mistério. Nem tudo foi revelado de forma totalmente clara. A própria Bíblia afirma que, à medida que nos aproximamos do tempo do fim, o conhecimento se multiplicará e eu creio que Deus continuará nos conduzindo a crescer em entendimento. Mas qual é, afinal, o ponto principal que precisamos comunicar? Preparar o povo para a vinda de Jesus. Independentemente da posição escatológica, seja alguém pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todos precisam estar preparados. Se alguém crê que será arrebatado antes da tribulação, precisa estar pronto para esse encontro. Se crê que passará pelo meio ou pelo fim da tribulação, precisa estar igualmente preparado, tanto para enfrentar esse período quanto para se encontrar com o Senhor. Por isso, nosso foco não é alimentar debates, mas pregar preparação. Certa vez, ouvi um exemplo citado pelo meu irmão mais velho, Adriano. Sinceramente, não sei de quem ele ouviu, mas a ilustração é muito esclarecedora. Falando sobre as diferentes posições pré, mid e pós, a pessoa dizia algo assim: existem pessoas que gostam de café com leite, mas têm preferências diferentes. Algumas colocam primeiro o café e depois o leite. Outras preferem colocar primeiro o leite e depois o café. E há aquelas que misturam os dois ao mesmo tempo. Na hora eu já comecei a rir, porque entendi exatamente onde ele queria chegar. No fim das contas, ele estava falando do pré-lácteo, mid-lácteo e pós-lácteo, mas no final é tudo café com leite. Ou seja, independentemente da ordem, o essencial permanece o mesmo e garmos o que é a essência. A preparação, a ordem, ela não é o elemento mais importante, e sim a essência da mensagem. Quase sempre o que Cristo está falando sobre o seu retorno, ele diz que nós temos que vigiar, que nós temos que estar prontos, que nós temos que estar preparados. Então, a ênfase da mensagem escatológica, escatos, é a etimologia, estudo escatologia, o estudo das últimas coisas. A ênfase da mensagem escatológica do tempo do fim não é detalhar a cronologia dos eventos, é produzir preparação. Uma consciência agora destacando uma vinda literal, acontecimentos correlacionados com a vinda do Senhor que demandam eles. Eles, na verdade, exigem que essa vinda tenha que ser literal e não simbólica. Por exemplo, o arrebatamento é citado não apenas em 1 Tessalonicenses 4.13 a 18. Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Acredita-se que Mateus 24, de 40 a 42, também alguns que entendem uma inferência disso, ou pelo menos parte do processo final, sendo revelado em 1 Cor 15, de 50 a 53. Há os textos bíblicos que falam de uma grande tribulação. Em Mateus 24, de 21 a 29, Jesus fala sobre isso. Em 2 Tessalonicenses 1.6, no verso 6, a Bíblia fala sobre isso. Em Apocalipse 7.14, também temos a menção da grande tribulação, e nós não podemos ter eventos como esses, literais, se a vinda do Senhor não é literal. A Bíblia também menciona o anticristo, João 5.43, 1 João 2.18, 2 Tessalonicenses 2.3 a 10 e Apocalipse 13. Podemos apresentar em praticamente o capítulo todo, enfatizam a pessoa do anticristo. Se nós temos esses acontecimentos e pessoas literais, mas não temos uma vinda literal, nenhum deles faz sentido. Então, obviamente, há uma vinda literal a ser querida, esperada e para a qual devemos estar prontos. Agora, quando isso acontecerá, nós precisamos entender que, e esse é o segundo tópico que eu quero destacar aqui, não há uma data que se possa prever. O tempo todo nós vemos, principalmente nos últimos séculos,
as pessoas tentando estabelecer datas, dizendo pelas profecias, por essa soma, por aquela, vai ser tanto, chegaram a inventar um versículo. Eu brinco, inventaram porque as pessoas acreditavam, estava na Bíblia, de tanto que era repetido, 1000 passará, a 2000 não chegará, e nós já estamos aí na década de 20 do ano 2000, olhando e rindo dessas coisas. Porque quando em Atos 1, Jesus está falando sobre a importância de ser cheio do Espírito para pregar o Evangelho, no verso 6, os discípulos perguntam, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Há promessas ligadas ao estabelecimento do reino de Deus numa expressão física, e eles sabem que Israel estava inserido de uma forma especial nesse pacote de promessas, né? Então eles estão perguntando, e aí, é agora que vai rolar? É agora que nós vamos dominar o mundo, governar? Jesus responde no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou, pela sua exclusiva autoridade. Aí ele manda direta, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele está dizendo, em vez de tentar entender quando é que as coisas acontecem, vocês precisam compreender a missão que foi dada e executá-la. Até porque, como eu quero te mostrar pela palavra de Deus, a execução da missão afeta o retorno de Cristo. Então, naquele momento, quando Jesus diz, não vos compete saber, se nem para esses 12 apóstolos, os líderes principais, Jesus está abrindo o jogo a respeito dessa data. A pergunta é por que nós estamos tentando determinar a data? Aliás, Jesus disse que se alguém soubesse que hora viria o ladrão, ele estaria vigiando, ele estaria pronto para aquilo. O tempo todo nós somos chamados à vigilância para um dia que chegará surpresa, ou seja, não é para ninguém saber quando será a data. Então, não só as tentativas de estabelecer a data são erradas, como no plano. E no propósito de Deus não é para saber, é para a gente viver pronto. Podemos dizer que é algo parecido com a morte. Nós não sabemos quando vai chegar, então a gente vive de prontidão. Isso não significa que a gente quer morrer. Isso não significa que a gente não quer viver. Mas nós precisamos viver de prontidão. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos algumas declarações importantes. Por exemplo, em Mateus 24:36, nós temos uma declaração de Jesus. E essa declaração ela precisa ser devidamente entendida. Ele diz o seguinte, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nós olhamos o verso depois 42, portanto vigiai porque não sabeis, que dia vem o nosso Senhor. Depois o verso 44, por isso ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a ordenança vigie, fiquem percebidos ou de prontidão, porque na hora que não se imagina, ele vem. Então Deus nunca quis que nós prevíssemos. Jesus, enquanto aqui na terra, isso é o que nós expusemos numa outra aula. Falando sobre o esvaziamento de Jesus, num dos nossos fundamentos doutrinários, mas enquanto homem, Jesus abriu mão de atributos exclusivos pertencentes à divindade, entre eles a onisciência. No entanto, depois da sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, o que inclui aquelas coisas das quais ele se esvaziou, como diz Filipenses 2. Ou seja, não há a menor chance de Cristo, como Deus onisciente, não saber o dia da sua volta. Mas há, não apenas há, faz todo o sentido ele, enquanto aqui na terra dizer o Filho do Homem não sabe, nem os anjos sabem, isso é algo que pertence somente ao Pai. Ou seja, pensa um segredo que Deus não confiou para mais ninguém além de si mesmo, além da Trindade, justamente para que não saiba. E eu fico me perguntando como, diante de declarações bíblicas tão explícitas, as pessoas querem dizer que elas descobriram ou tiveram uma revelação do dia. Não só a Bíblia não diz quando será, como ela está dizendo que não é para saber, é para simplesmente viver pronto. E qualquer tentativa de qualquer pessoa de estabelecer data, ela não se harmoniza em absolutamente nada com as declarações bíblicas. Em Mateus 25:13, Jesus diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Algumas pessoas têm dito que quando a ênfase está no dia e hora,
é porque a gente não sabe o dia específico, a hora específica, mas podemos saber estações, podemos entender tempos que se aproximam. Eu não vou entrar nem na discussão a respeito de se temos diferente dia e hora para anos ou tempos e estações, mas o fato é que nós temos que viver de prontidão. Agora, em 2 Pedro 3,12, nós temos uma orientação que me faz pensar que quando a Bíblia fala de um dia e hora, Deus sabe o dia e hora, não necessariamente porque Ele determinou isso, mas porque Ele é presciente e Ele sabe de antemão todas as coisas. Porque, particularmente, eu não creio que Deus estabeleceu um dia para voltar e então as coisas se ajustam à agenda que Ele estabeleceu. A volta dele está relacionada a alguns eventos e se eles acontecem ou não, isso afeta o momento da sua vinda. Em 2 Pedro 3,12, a Bíblia diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Se esse dia pode ser apressado, ele também pode ser retardado. Ou seja, essa data não foi previamente estabelecida. Ela pode simplesmente mudar. Agora, o Deus presciente sabe exatamente em qualquer consequência de apressar. Ou retardarmos, aonde ela termina, e Ele sabe de antemão, no final, qual é o dia e a hora. Mas eu quero que você entenda que o que Deus determinou não é o dia certo para que tudo termine. Uma sequência de eventos que nos leva ao momento onde tudo termina. E Ele sabe o dia e hora quando tudo termina. E o que eu e você precisamos entender a partir disso é que, em vez de apenas esperar que as coisas aconteçam por si, é entender que nós somos chamados para participar do processo. Vamos olhar o exemplo, por exemplo, do dilúvio. Em Mateus 24, quando Jesus está falando a respeito do assunto, ele apresenta o que acontece nos dias de Noé como uma espécie de um paralelo. Por exemplo, Mateus 24:37 a 39, pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho, do Homem. A pergunta tinha uma data estabelecida para o dia do dilúvio? Não. Eu aprendi quando criança, na escola bíblica dominical, que Deus disse serão 120 anos. Não foi isso que ele disse. Em Gênesis 6,3 Deus diz: os dias do homem serão 120 anos. Ele estabelece uma duração, um prazo de vida menor até. Então você lê o capítulo anterior, o 5, termina com as pessoas vivendo mais de 900 anos. Mas aí Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem porque é carnal. Deus está dizendo: essa turma vive quase um milênio, o tempo todo endurecendo o coração à ação do meu espírito. Eu vou diminuir o tempo de vida. Tanto que depois do dilúvio, a duração da vida despenca rapidamente. E você vai ver o Moisés que vive essa medida cheia dos 120 anos depois. Ainda escreveu o Salmo 90 dizendo: a vida do homem é 70, quando muito 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Deus estava falando da duração da vida, o que é fácil de entender. A Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 de Ciamper e sua vida. Deus fala com ele depois que seus filhos nasceram. Não sabemos exatamente quando, mas depois no ano 500. O dilúvio foi no ano 600 de Ciamperes vida de Noé. Ou seja, o tempo em que Deus fala com Noé. Noé constrói a arca e o dilúvio chega a menos de 100 anos. Então Deus não estabeleceu datas. Onde é que o dilúvio veio? O dilúvio veio quando a arca estava pronta. Quando Jesus estabelece um paralelo, nós precisamos entender quando é que Cristo vem. Quando a igreja estiver pronta, quando a nossa missão tiver sido concluída. É por isso que enquanto os discípulos estão dizendo: e aí, já chegou o tempo, a hora? Jesus diz: pare de pensar no tempo e na hora, vocês vão receber poder. Vão ser minhas testemunhas, vocês vão executar a missão, porque somente com a execução da missão eu posso voltar e nós temos a definição do tempo. Então, em vez de esperar passivamente o tempo, nós esperamos ativamente trabalhando. O apóstolo Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Aguardar a Cristo não é sentar de forma passiva sem trabalhar. Não é viver confinado às quatro paredes da igreja. Aliás, o homem que mais declarou esperar e amar a vinda de Cristo também escreveu e disse que trabalhava mais do que todos os apóstolos. Então, esperar a vinda do Senhor
não é sinônimo de não trabalhar. É o contrário. Entender que nós cooperamos com o processo e podemos nos apressar à vinda do Senhor deveria nos fazer trabalhar ainda mais. Além de que fica claro, fica evidente para mim que nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de cumprir a missão. Uma missão que foi entregue à igreja em Mateus 21:33 a 45. Jesus fala de uma vinha que foi entregue a um grupo de lavradores. Eles não deram o seu fruto. Os servos vieram cobrar uma figura dos profetas. Eles foram maltratados, apedrejados e mortos. O dono da vinha falou: vou enviar meu filho, talvez respeitem. Eles não respeitaram, mataram. Está falando de Jesus. Aí Jesus pergunta: o que o dono da vinha, que é Deus, e a vinha, que é o reino de Deus, fará? Vai tirar a vinha desse grupo de lavradores, vai entregar a um outro grupo que a seu tempo entregue os frutos. Jesus estava falando de como o reino de Deus, que havia sido confiado à nação de Israel, a descendência natural de Abraão, o reino seria tirado deles e confiado a uma descendência, a uma linhagem espiritual, que são os filhos da fé, que aqui nós temos a igreja com a inclusão dos gentios. E a Bíblia está dizendo que eles iriam entregar os frutos, ou seja, a igreja termina gloriosa e vitoriosa o seu papel. E é nesse momento que o Senhor Jesus volta. Agora, em terceiro e último lugar, eu quero destacar a importância de viver na iminência da volta de Cristo. De vez em quando eu vejo pregadores fazerem afirmações que me assustam. Por exemplo, um deles diz: não, eu creio que Jesus não venha antes de 200 ou 300 anos. Eu olhei e falei: você não tem o direito de crer nisso, muito menos de pregar, porque desde a primeira geração nós temos sido ensinados aqui a viver na iminência do retorno. Ele volta a qualquer momento. Nós já temos mais de 2000 anos de evangelho, de cristianismo, mas desde a primeira geração o Senhor está dizendo: eu volto logo, eu volto em breve. Ele nunca definiu logo ou em breve, mas ele diz: eu volto a qualquer momento. Ele queria que cada geração, geração após geração, esperasse isso. Em Apocalipse 22:12 ele diz: e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. De novo, a ênfase da sua vinda é relacionada com a missão e a responsabilidade. Temos de realizar as obras, de cumprir a missão. O tempo todo somos chamados a esse clamor para que ele volte a viver em prontidão. No verso 17 de Apocalipse 22 lemos: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Uma expressão passou a ser usada pela igreja do Senhor Jesus, que era Maranata. Soma de Maran, Atá, nosso Senhor vem. O tempo todo eles não apenas esperavam, como clamavam por essa vinda do Senhor e também trabalhavam para que isso acontecesse. O próprio Apocalipse continua sustentando textos, assim como no ensino de Jesus, que falam da importância de vigilância. Por exemplo, no capítulo 3, no verso 11 de Apocalipse, lemos: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, temos a advertência semelhante. O Senhor diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O tempo todo, venho como um ladrão. Isso significa o quê? Sem aviso, de forma repentina. Então nós precisamos entender a importância de viver na iminência do regresso do Senhor. Agora, viver na iminência do regresso do Senhor não é desistir dessa vida. Assim como estar pronto para a morte, não é desistir de viver. O fato de que eu não sei quando vou morrer, se é amanhã, se é daqui 50, 70 anos, não significa nem que eu não possa, que eu tenho o direito de não viver pronto e nem que eu tenha que desistir. O fato de eu estar pronto não significa desistência. Eu posso viver os próximos 50, 60, 70 anos em prontidão. Continua, renovada diariamente e continuando cheio de vontade de viver. O próprio Paulo diz para os filipenses: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E diz: mas por causa de vocês, vou permanecer mais um pouco, porque aí eu posso dar mais fruto.
Então, quem entende esse elemento de apressar a vinda do reino de Deus, ele não senta para ficar de braços cruzados. Ele entende que a vinda do Senhor deve ser apressada com trabalho, e temos muito trabalho, mas isso não significa que nós possamos dizer: o Senhor não está às portas como o tempo todo. Ele, na Escritura, adverte que esteja. Então devemos vigiar como se Jesus viesse no próximo minuto e planejar, trabalhar para Deus como se tivéssemos a vida inteira. Quando falamos de prontidão, ele pode voltar no próximo segundo. Quando falamos da disposição de serviço, uma vida inteira será pouco para nos dedicarmos ao trabalho dele. Agora, dito isso, eu quero só me posicionar contra a confusão de uma mensagem propagada por uma série de livros e de vídeos intitulados Deixados para Trás. É basicamente uma orientação para as pessoas assim: olha, Jesus disse que vinha, ele mandou ficar pronto, mas se você não ficou e ficou para trás, nós vamos te ensinar como é que você faz depois. Eu acredito que, por mais bem intencionada que seja essa mensagem, ela é antibíblica. É em Mateus 25, dos versículos 11 ao 13, lemos a parábola das 10 virgens. A Bíblia nos diz que 5 estavam preparadas e entraram, enquanto 5 não estavam preparadas e ficaram de fora. E a pergunta que precisamos fazer é: o que aconteceu com aquelas que não estavam prontas? A Escritura afirma que a porta se fechou. Quando elas insistem, batem e clamam, o Senhor responde: eu não vos conheço. E não há ali qualquer indicação de segunda chance. Assim como após a morte não existe uma nova oportunidade, também após a volta do Senhor não haverá segunda chance para aqueles que desperdiçaram o tempo em que foram chamados a viver em vigilância e preparo. Por isso, de forma muito clara, independentemente da cronologia dos eventos escatológicos, seja alguém pré, mid ou pós-tribulacionista, eu não creio em repescagem. Biblicamente falando, esse modelo simplesmente não existe. A Escritura nos chama a viver em constante prontidão, estar sempre pronto, sempre preparado para a vinda do nosso Senhor. Essa é a mensagem central da Bíblia. Quero encerrar lendo 2 Pedro 3,14, que diz: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, ele está falando da vinda de Jesus, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Possamos guardar no coração não apenas a expectativa da volta do Senhor, mas um desejo ardente a ponto de amar a sua vinda e viver preparados para ela, porque esse é o foco principal da mensagem.